bem-vindos. O tema é o retorno à vida espiritual. E começamos com uma reflexão simples e que deveria ser uma reflexão a ser feita todos os dias. Nós morreremos. Terminou a palestra. Todos nós morreremos. As pessoas que nós amamos morrerão. Nossos filhos morrerão, nossos netos morrerão. Assim como os nossos ancestrais morreram antes de nós. Abraão morreu. Os profetas morreram. Lázaro, que fora ressuscitado por Jesus, morreu. Todos os personagens da história, grandes e pequenos, todos tiveram uma passagem muito rápida. E hoje são pó na perspectiva física. Quando nós morrermos, o que acontecerá conosco? Jesus nos dá algumas pistas. Ele fala, por exemplo, sobre a conversa de Lázaro, que fora um mendigo em vida, que passara tanta necessidade que os cães vinham lhe lamber as feridas. Ele tinha tanta fome que ele gostaria de comer as migalhas que os cachorros comiam, que caíam das mesas, abastadas. Ele morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico, aquele que tinha os banquetes fartos, vestia de púrpura, de cetim, uma vida boa, que tinha cães em casa, também morreu, porque é o destino comum de todos nós. E no plano espiritual, nessa vida depois da vida, nessa vida depois da morte, o rico vê Lázaro e ele percebe que Lázaro está bem. E ele olha para a situação dele e percebe, até pela situação do Lázaro ser bom, ele percebe que a situação dele não está muito boa. Sabe esse calorzão que a gente está passando? A gente ainda consegue um refresco de vez em quando, tem água. A situação do rico era tão, que ele fala assim: Pai Abraão, manda o Lázaro molhar a ponta do dedo para aliviar um pouco da minha sede. Vocês não imaginam que sejam isso, gente? A gente lê o Evangelho, ouve a história, mas muitas vezes a gente não imagina. Vocês conseguem imaginar que ele está passando uma sede tal, que uma gota d'água já seria um grande alívio? Uma gota d'água, porque molhar a ponta do dedo só dá uma gotinha, né? Só uma gotinha. Então essa é uma das possibilidades da nossa vida depois da morte, ensinado por Jesus. Não é por nenhum dos profetas e nem pelo Espiritismo. Quem fala da vida depois da vida é o próprio Cristo, nessa parábola, nessa história que ele conta. Mas vai ter mais ensinamentos. Um grande exemplo é o próprio Cristo. Jesus também morre. Impressionante, né? Até Jesus morreu. Mas o que Jesus faz depois de morrer? Ressuscita. Vira assombração. Aparece para os vivos, aparece em sala fechada, desce com dois à luz do dia para Emaús, conversando como se fosse normal. Eles conversam, na hora de comer é que Jesus some. Assombração, gente, imagina.
Você andar com alguém assim, e na hora que ele parte o pão, você começa a comer e olha assim, cadê ele? Não está ali mais. Então podemos dizer que os espíritos superiores vão aonde quiserem. Na verdade, Jesus vai explicar que vão a toda parte para cumprir as missões que Deus confia a eles. Isso também acontece depois da morte. Pode ser que a gente seja evocado. No Antigo Testamento, nós temos lá um rei, um grande rei dos judeus, que morreu. E um rei posterior a ele, querendo fazer uma guerra, evoca ele de volta. Vem cá, preciso de uma informação sua. Essa guerra que eu estou querendo fazer, vai dar certo? Aí o morto fala para ele, um grande império vai começar. Um outro grande império vai desaparecer. Então pode ser que a gente seja evocado. E a gente saia da nossa vida, do lugar que a gente está, e atenda ao chamado. É só no Antigo Testamento que nós vemos isso? É só no Novo Testamento que nós vemos isso? Não. Toda família, sem exceção, tem história de assombração. Não tem? Toda família. Meu sogro conta que lá em Canápolis, um dia ele está voltando meio tarde da noite, está passando perto do cemitério. História de assombração tem que ter cemitério, gente. Né? Está passando, e aí ele está vindo ali, e aí ele olha lá longe, tinha uma cerca assim, num pasto, perto do cemitério, e aí ele está vendo que está vindo alguém de lá. E ele, quando você mora assim, em zona rural, você conhece as cercas, né? E ele falou que de repente a mulher passou e nem pulou e nem abaixou para passar nos arames. Mas deu uma pressa nesse homem. Deu uma pressa. Então tem morto que volta assombrando. Tem morto que vira obsessor. Se você for no terreiro de Umbanda, você vai ver muita gente falando sobre encosto. O que é um encosto? Tem gente que diz que é cunhado. E tem gente maldosa nesse mundo, né? Cunhado pede dinheiro emprestado, né? Não fala isso? Pior ainda, tem gente que fala que é sogra. A minha tá aqui, né? Quando a gente morre, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós não acabamos. Nós continuamos a existir. A segunda coisa é que se nós continuamos a existir, nós vamos estar pensando, falando, aprendendo, sofrendo, alegrando-se. Faz sentido para vocês, uma vez que nós morremos, continuar a existir sem ter sentimentos? Sem ter emoções? Faz sentido para vocês morrermos e virarmos uma outra coisa? Agora eu não sou Mané mais. Agora eu sou José Filho. Agora eu não penso do jeito que eu pensava. Agora eu penso diferente. Se eu pensar diferente, eu sou a mesma pessoa? Sou outra pessoa. E às vezes a gente fica imaginando a morte como sendo um trem assim meio mágico, né? Talvez alguns de vocês, quando estão passando muito tempo à toa,
fiquem um pouco entediados. Acontece isso? Sabe, domingo à tarde, quando você começa a mudar de canal, e já descansou o que tinha que descansar, e parece que não tem. Sabe quando você dorme demais, e aí você vira de um lado na cama, não está bom, vira do outro na cama, não está bom, você cansa de ficar à toa? Eu acho que todos nós já passamos por esse tipo de experiência. Como é que a gente pode imaginar que a gente vai morrer e ficar à toa? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos à toa, 200 anos à toa, sem fazer nada, sem consertar uma cerca, sem plantar uma árvore, sem cuidar do jardim, não precisa nem levantar para beber água, porque quando a gente pensa num céu, a gente pensa cheio de anjos fazendo o quê? Servindo a gente, né? Nem baiano não dá conta do trem desse, né, gente? Deitar na rede, ficar ali, um pouquinho de água de coco, mais um pouquinho de água de coco, chega de água de coco, pelo amor de Deus. Nós, tem hora que não raciocinamos mesmo. A lógica nos diz que ao morrermos, em existir uma vida depois dessa vida, nós seremos os mesmos. Mas é pior do que isso, porque eu comecei explicando para vocês que Jesus volta e é o mesmo. Ele continua amando os discípulos, continua cuidando deles, se importando com eles. Lázaro morre e é o mesmo. O rico morre e é o mesmo. Saul, ao ser evocado, é o mesmo. Mas nós insistimos em achar que vai ser outra coisa. Prova disso é o nosso comportamento mediante o morto no caixão. É uma beijação, uma passação de mão, né? É um ai, o que vai ser de mim? Tadinho do morto, né? Perdeu todo mundo e a gente está perguntando para ele o que vai ser da gente. Quando alguém morre na minha família, eu perdi uma pessoa. Ele perdeu quantas? A família inteira, né? Perdeu mesmo? Não. Jesus perdeu os discípulos? Não. Perdeu Maria? Perdeu seus amigos? Compreendem como nós temos um pensamento automático sem pensar? Nós não pensamos sobre esse assunto, nós não somos racionais. E peraí, essa casa aqui é uma casa espírita. A fé no espiritismo, como é que ela é? Raciocinada. Fé raciocinada. Nós precisamos raciocinar. E eu estou fazendo isso com vocês. Com ideias simples, com perguntas básicas, fica fácil da gente entender essa coisa que às vezes as pessoas falam e fica um tanto quanto complicado. Então vamos lá. Imagine que eu caí duro aqui. Não imagine, né? Não imagine. Vamos mudar. E vocês viram tanto que vocês não gostam do trem, né? O que a gente faz agora com a fé raciocinada? Isso não é fé raciocinada, meus amigos. Isso é misticismo de primeira linha. É a ausência total de pensamento, de reflexão. Imagina que eu caí duro aqui. Sensacional. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Não caí duro aqui porque não sou um homem de bem ainda. Por quê? Nós aprendemos com a doutrina espírita que o período reencarnatório é um período de prisão. Nós estamos aprisionados, nós somos prisioneiros no corpo. Portanto, a morte é o quê? Saída da cadeia. A gente vive torcendo para não sair da cadeia. Isso é fé raciocinada. E quando alguém querido nosso morre, o que a gente gostaria? Que ele continuasse preso com a gente.
né? De preferência que a gente morresse primeiro. Nosso egoísmo chega nesse ponto. Mas quando chega um neto, a gente nem quer mais morrer. A gente quer perpetuar-se. Mas a gente sabe que no corpo nós vamos ficar feio, e enrugado. Não vai? Não vai ficar cheio de dor? Magrinho. Vai acontecer isso tudo, é inevitável. E aí a gente quer ficar aqui. Só que a gente não quer aceitar as leis da natureza, as leis da física. O que a gente quer? A gente quer ficar aqui, jovem. Você já viu algum velho virar jovem? Não, né? Só se nascer de novo. Olha só, o único jeito de atender os nossos desejos, de sermos jovens novamente, é nascer de novo. No corpo, nesse corpo, não tem jeito. Ele vai envelhecer. É da lei, é da natureza. A minha sogra está com 90 anos. Ela não faz mais as mesmas coisas, mas ela anda mais do que eu. De onde eu concluo que eu vou morrer antes dela. Porque ela tem mais saúde. Ela cuida melhor da saúde dela. Lei da natureza. Ok? Então vamos lá. Nós já sabemos que o corpo não sustenta-nos pela vida eterna. Nós sabemos que nós vamos morrer. Nós sabemos que ao morrer, nós seremos nós mesmos. E em sendo nós mesmos, nós sabemos que nós vamos continuar amando, nós vamos continuar odiando, nós vamos continuar a nos transformar. Tudo bem até aqui? Vamos voltar lá. Eu já sei que eu não vou passar 100 anos à toa. O que nós vamos fazer depois de morrer? Continuar estudando. Você vai para a escola depois de morrer? Vai? Você está indo aqui? Você está indo na escola aqui? Ok. Então você tem chance de ir lá também. Porque se você não estiver indo aqui, por que ao morrer você vai começar a ir de lá? Fazer uma continuação. Uma continuação. Então se eu gosto de assistir séries, eu vou morrer, o que eu vou fazer? Se eu pegar uma história de série, vou ver série. Vou procurar uma casa onde tem uma pessoa que gosta de assistir série e vou virar um encosto de seriado. Certo? Principalmente dorama, né? Tá na moda. Perfeito? Né? E quando acabar, outro Walking Dead, né? Oh, eu ali, então aquela é eu. Se eu gosto de conversar sobre o Big Brother, o que eu vou fazer depois de morrer? Se eu gosto de pescar, agora os pescadores gostaram da ideia, hein? O que a gente vai fazer depois de morrer? Se eu gosto de viajar, se eu gosto, nós vamos continuar procurando as coisas que a gente gosta. Mas aqui, reencarnado, eu posso fazer tudo que eu quero? Depende. Quase tudo. Quase tudo. Depende, tem algumas coisas que eu vou preso. Tem uns limites. Então, mas aí você está ótimo, né? Você vai fazer, vai a consequência. Ok. Tem as consequências. Genericamente a gente tem limites. Eu não posso atravessar aquela parede. Eu até posso gostar de assistir série, mas não passa série o dia inteiro. Eu tenho que trabalhar para pagar o canal. Para fazer uma série de coisas, a gente precisa de fazer outras coisas que a gente não necessariamente gosta. Correto? Ok. Então eu morri. Para fazer as coisas que eu gosto,
que vai acontecer do lado de lá? Tem que adquirir os bons. Eu tenho que fazer coisas que eu não gosto. Ok? Então tá. Então, a nossa consciência faz a gente, quando a gente morre, que a gente abre, Sim. a nossa consciência pós-morte leva a gente pensar, mesmo que eu faça alguma coisa aqui, me leva a pensar lá que eu preciso de melhorar, né? Porque o que eu fiz aqui, tem irmãos falando, se eu acho isso só certo, se eu chegar lá, eu vou, né, que eu entendo, que eu vou lá, eu vou saber que aquilo lá não era, né, e eu vou, minha consciência mesmo vai me, igual um crime, né, se eu cometi um crime, assim que eu passar por algumas coisas, eu vou ter a consciência de que eu preciso de melhorar, e eu vou, A senhora está certa. não sei, A né? senhora está certa. Aqui também a gente arrepende de determinadas coisas. Mas tem muita gente que arrepende e continua sem vergonha. Não é? Ok. Quando a gente morre, então a gente também pode se arrepender e continuar não prestando. Sabe aquele 99 mais 1% vagabundo? Sabe da música? Pois é, a gente morre e a gente continua sendo a gente. Eu sei que as obras espíritas trabalham muito a questão do arrependimento, mas elas trabalham outros aspectos da vida no plano espiritual que normalmente a gente não continua, que a gente não acompanha, que a gente não vai além. Porque tá, arrependi. Depois do arrependimento eu tenho que fazer alguma coisa. Ok? Então a gente está nesse lugar. Para eu conseguir fazer qualquer coisa, imagina que eu morri e fiquei por aqui. Ok? Nem fui para esses lugares bons ou para esses lugares ruins. Só fiquei por aqui. Encosto normal. Ok? Fiquei por aqui. Aí eu estou lá, achei uma casa para ser encosto. Para eu ser encosto nessa casa, o que eu tenho que fazer? Tem alguém que assina com ele. Tem que ter alguém que assina com ele. O que mais? Fazer o que gosta, diz que eu estava. Beleza, tem que fazer algumas coisas que ele pode gostar e não necessariamente eu gosto. O que mais? Que gosta, do mesmo jeito, tem que falar. Eu tenho que proteger aquela casa. Pra quem? Só pra mim. Você protege galinha? Você já criou galinha? Você já criou galinha? Você já cercou galinha, protegendo ela, né? Contra ladrão. Compreendeu? Morreu, virou encosto. Você vai proteger ali, porque é seu lugar. Senão chega um mais forte que você e toma. Compreendemos? Será que eu vou poder entrar em qualquer lugar? Imagina um boteco. O boteco está cheio de gente. Será que qualquer espírito pode entrar no boteco? Não. Por que não? Ah, porque ele já tem o grupo que como você disse, ele já. Tem uns caras lá que vão me dar os TDF, né? Vai cobrar para mim entrar? Faz sentido, não faz, gente? É igual o Ghost lá no trem, assim, uma coisa pra ele boa, mas Ghost, é. tá no trem e outra pessoa não podia entrar porque ele comandava aquela. Tinha um espírito lá que não gostava de outros espíritos. Né? Desse tipo mesmo. Mas se numa casa tiver 6 pessoas, só 2 gostar, igual o caso que nós estamos falando agora, vamos supor desse filho, né? Sim. E aí, ele tem esse poder, ou ele fica lá influenciando só aqueles 2? Vamos pensar nisso? Tem filho? Entendeu? Filho tem amigo? Já levou amigo em casa? Talvez. Pois é. A senhora nem conhece ele, a senhora não sabe direito, mas está lá. Igualzinho encosto. É para a gente raciocinar, gente. Porque a gente tem um hábito de pensar em espírito como um trem diferente, como um trem que não é gente. O que nós somos depois que nós morremos? O que Jesus continua sendo depois que ele morre? Que comportamento que ele tem? O que ele fazia antes, ele continua a fazer. Ele podia entrar e sair em qualquer lugar, ele entrava e saía em qualquer lugar, nem todo mundo podia. Nem todo mundo podia. Existem limites. Quanto mais inferior, mais difícil é para mim fazer qualquer coisa. Até porque eu não tenho conhecimento.
ok? Se eu gosto de estudar de cá, eu tenho uma chance de estudar de lá. Mas se eu não gosto de estudar de cá, não é porque eu morri que agora eu vou. Nossa, agora eu vou para aquelas cidades e vou me transformar num tarefeiro. Aí eu vou ajudar as pessoas. Tem espírita que vem na casa espírita, senta e ouve palestra. Quando morrer, vocês acham que ele vai no umbral ajudar alguém? Que ele vai pegar... Gente, o André, nas narrativas dele, André Luiz, através do médico Franciscano Xavier, ele vai nos lugares que ele pia fininho, ele morre de medo. Já está morto, coitado. Mas ele mesmo fala. Chega a arrepiar os cabelos assim, ó, de medo no plano espiritual. Vocês conseguem imaginar vocês mortos tendo medo de alguma coisa? É porque a gente não raciocina. Como a gente não raciocina, a gente pensa que morreu e agora virou um trem insensível. Mas se é insensível, como é que eu posso ser feliz? Então, se eu penso que eu posso ser feliz, eu tenho que ter sensibilidade. Se eu tenho sensibilidade, eu também vou ter dor, eu vou ter medo, eu vou ter sensibilidade. Nós precisamos refletir sobre o espírito ser gente. Porque aí vai ficar fácil de entender, se numa casa tiver 6, pode ter ali 60 espíritos, pode ter ali nenhum espírito. Eu posso ser tão intragável que nem encosto não pega. Né? Pensa, aí o encosto chega perto de mim e eu só resmungando. Aí eu posso, não, meu Deus, me livre. Nem, não aguenta esse homem não. Aí chega outro, nossa senhora, ó. E imagina o outro. Aí a pessoa sai para trabalhar às 6 horas da manhã, ela acorda, alegre, vai para a academia e faz força, e chega no serviço, bom dia! E aí vem um e ele ajuda, e vem o outro e ele ajuda. Chega às 11 horas, nem viu que chegou o horário de almoço, e vai lá e come correndo, e já volta para trabalhar. Tem espírito que só de ver isso já fala, não quero ficar perto de um desse jeito, eu só de ver já estou cansado. Vocês percebem que quando eu vou descrevendo o comportamento das pessoas, vocês vão enxergando os espíritos, porque espíritos são pessoas que morreram, que voltaram para a vida espiritual. Porque às vezes a gente pensa na vida espiritual como sendo um lugar, igual a gente pensa céu e inferno como sendo um lugar, né? A gente pensa no nosso lar como sendo um grande hotel, né? Uma cidade tipo Paris, um lugar para visitar, deslumbrante, maravilhosa. E aí a gente não se lembra que André conta que logo que ele deu uma melhorada, ele foi procurar um emprego. E quando ele foi procurar um emprego, ele achou um emprego de faxineiro para limpar vômito. Primeiro emprego do André Luiz no plano espiritual, limpador de vômito. O que isso diz do André? Trabalhador, né? Trabalhador. Quando ele está na entrevista de emprego, tem entrevista de emprego lá também, não é só chegar aí e trabalhar, não. Quando ele está na entrevista de emprego, tem uma senhora lá que está procurando uma outra colocação. Aí o ministro lá conversa com ele e fala assim, mas e tal posição? Nossa, ninguém aguenta aquilo lá, não. Aí está outra posição que a gente arrumou para a senhora, nossa, lá é pior ainda, não, tem que fazer curso de anjo para trabalhar nesse lugar. E ele fala um punhado de lugar, e a mulher, ela está lá há vários anos e só trabalhou 300 horas. 300 horas, se a gente for trabalhar no emprego comum aqui, são 2 meses. Tem gente que pega emprego para ser mandado embora para viver de seguro-desemprego. Vai chegar no plano espiritual, será que existe algum lugar que tem seguro-desemprego lá? Será que não tem não? Certo? Compreenderam? Ficou mais claro? Ficou mais claro? Partem diariamente de todas as partes, das mais singelas choupanas aos mais elegantes palácios, milhões de pessoas dessa vida material para a vida espiritual.
para essa vida sem corpo físico. E o que elas encontram de lá são elas mesmas. Lázaro encontra Lázaro. O rico encontra o rico. Nós encontramos a nós mesmos. E a maior surpresa, diz-nos Emmanuel, o mentor do Chico, a maior surpresa que nós temos é que lá a primeira pessoa que a gente encontra somos nós mesmos. Nós mesmos. O que eu gosto, o que eu não gosto, não mudou nada. Espera aí, Manuel. Quer dizer que não vai cair pão do céu, vou ter que trabalhar, vou ter que estudar, vou ter que ter compromisso, vai ter problema para me resolver. Então não vale a pena morrer. Se você raciocinar direito, você vai chegar a essa conclusão. Eu conheço, né, mano? Eu sei como é que é. Não vale a pena morrer, não. Ora, se está tudo do mesmo jeito, vou para lá para quê? Isso abre uma perspectiva para nós. Se eu quero mudança na minha vida, ela começa quando? Porque a mudança tem que acontecer dentro de mim, não no lugar exterior. Não é o exterior que conta, mas o meu interior. O exterior está aqui para poder me ajudar a olhar para mim mesmo. Por que tem pessoas do meu lado? Para eu ver os meus defeitos. Sabe por que para eu ver os meus defeitos? Porque tem uma regra, lé com lé, cré com cré. Se você Gonzaga falava isso, lé com lé, cré com cré. Então as pessoas que eu estou junto são as pessoas, se eu sou lé, são lé. Lé, da cuca. Se eu sou cré, elas são cré, cré. E é assim. Nós vemos os outros para poder conhecer a nós mesmos. Aí eu olho para um sujeito que tem uma antipatia dele. Sabe quem faz aquilo que você tem antipatia? Tudo que você vê que não presta no outro, adivinha como é que você sabe que não presta? Porque quem não sabe, não vê. O senhor sabe arrumar turbina de avião? Já viu alguma vez? A gente não conhece do que não conhece. Se eu vejo um defeito no outro, eu conheço aquele defeito. Se eu não conheço, é igual turbina de avião, eu não conheço. O defeito está dentro do meu lado, mas você não está vendo que ele tem esse defeito? Não. Mas não é possível, você é muito bom. Sou. Mas você não está vendo? Não. Você já viu que tem gente que é tão honesta, mas tão honesta, que não vê o desonesto? Uma pessoa chega e aplica o golpe, a gente olha para ela e diz, mas não acredito que você não viu a maldade dele. Não vi. Não tem maldade, não vê. Eu que estou falando, como é que você não viu a maldade dele? Significa? Eu tenho maldade, eu conheço, desgraçado, senhor. Eu sei desse negócio, eu conheço bem. Né? Eu entendo disso. Quando a gente morre é a mesma coisa, eu continuo sendo eu. E eu continuo tendo a necessidade de me encontrar. Sendo assim, as histórias que nós vemos sobre o plano espiritual, daquelas aglomerações de sofredores, são pessoas iguais. Quando nós vemos no livro Libertação, uma cadeia no plano espiritual, são pessoas iguais. Quando nós vemos aqueles lugares cheios de espíritos em pesadelo, são pessoas iguais. São pessoas iguais. Lé com lé, cré com cré. O Lázaro está com o rico está com o Lázaro. Lé com lé, cré com cré. Nós aprendemos isso com o próprio Cristo. Nós iremos onde o nosso coração está. Nós iremos aonde nós gostamos de ir. Mas para fazermos as coisas que nós gostamos, faz parte da lei, nós temos que pagar um preço. Prestem atenção nisso. Morri. Estou lá à toa. Não tem nada para fazer. Cansei de ficar à toa. Lembro que um dia eu estive aqui no centro e não sei porquê, eu achei que você me olhou torto. Me olhou de cara feia. Aí eu penso assim, não tem para fazer.
Fulano olhou para mim de cara feia. Aí eu chego para te procurar. Estou arrumando um trem para fazer. Aí eu procurei. Chego lá, não posso fazer nada. Porque você não me deve. Isso é coisa da minha cabeça. Mas eu não fico contente com isso, porque eu não gosto de ser contrariado. Sabe o que eu faço? Procuro um oficial de justiça e conta a história. Que eu teve um dia que eu fui lá no centro, fiz uma palestra, e você pode ver que um rapaz olhou para mim com cara de ingrato. Aí ele pega o meu caso e fala assim: não, isso aqui dá processo. Perfeito. Nós aceitamos seu caso. Isso é uma organização de obsessores. As organizações de obsessores no plano espiritual chamam-se Fórum de Justiça. Aí eles vão pegar sua ficha. Aí na sua ficha acha um trem, uma dívida qualquer que você fez com o outro. O outro não dá nem aí para isso, mas está na sua ficha. Aí eles me instruem como fazer com que você sofra, porque você tem uma outra dívida qualquer. E eu pego isso para fazer. Fiz. Trouxe o sofrimento, você pagou sua dívida, você devia não para mim, devia para outro, pagou sua dívida. O que acontece agora, gente? Você está fichado numa instituição de obsessores. Eles não te contam, mas é bom que você pense. Você acha que o espírito inferior vai trabalhar de graça? Quem trabalha de graça? Sem esperar benefício? Espírito bom, espírito superior. O espírito superior cobra? Se você quer fazer uma cobrança, é o espírito superior que está te ajudando? Você está fechado numa instituição de obsessores e você deve a ela. Mas eu não sabia. Você deve a ela. Você passou no sinal vermelho e não sabia, levou uma multa. Você deve a multa. Você deve. E agora você começa a trabalhar para os obsessores. Você começa a trabalhar. Não tem almoço de graça. Você morreu para fazer a coisa que você quer, tem um custo. Seja ela a coisa que for, tem um custo. Então qual que é a minha dica para vocês enquanto estão vivos? E para os mortos que aqui estão presentes? Toma cuidado com o que você deseja. Toma cuidado. Isso vale para nós em vida. Porque vamos imaginar em vida a mesma coisa? Não gostei de você. Tô brincando, tá? Eu simpatizei. Meu santo pai. Meu santo, e a gente ainda põe a culpa do santo da gente. Meu anjo de guarda não cruzou com o anjo de guarda dele. Tá. E aí eu fico pensando. Está passando um espírito que faz parte da instituição, olha ali, chega perto de mim, ele vai ver que perdeu, né? Não sabe o que perdeu. Você vai ter que perder. Para aproveitar melhor na próxima vez que tiver uma palestra no centro, que a gente pinta coisa boa, né? Os argumentos vêm. Daí a pouco eu estou topando com esse desencarnado para fazer alguma coisa para ele. E eu estou também fichado na instituição de obsessores. Nossa, Manuel, mas só coisa ruim? Não, gente. Raciocina. Você está na sua casa, cansou de ficar à toa, você pensa assim: vou ali no mercado comprar um litro de leite
e vão procurar uma família pobre que está precisando de um litro de leite. Eu imagino que vocês estão fazendo isso todo domingo. Vocês estão fazendo isso com uma certa frequência. Não, minha tia, há muito tempo que eu não vejo minha tia. Como é que será que ela está? Deixa eu ligar para ela. Não, mas minha tia conversa demais. Deixa eu ligar para ela. Liga para ela. Oi, tia. E aí vem, e o seu marido, e o meu sobrinho, e não sei quem, e aí vai 2 horas de telefone e você liga. Mas a tia estava com necessidade de conversar com alguém. Então a gente tem que deixar nosso ouvido, dar oportunidade para o outro. Se eu estou procurando fazer o bem, eu estou inscrito em qual instituição? Tem instituição ruim, mas nós vimos, através das próprias obras, do livro dos Espíritos, das narrativas do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, que existem grupos de trabalhadores dedicados a socorrer as pessoas. Nós vamos ter que nos ocupar. Nós temos que nos ocupar. Nós temos que trabalhar. Trabalhar é lei. Lei, trabalhar é lei. Nós temos que nos ocupar. Nós vamos nos ocupar com o quê? Essa é a pergunta. A volta ao mundo espiritual, ela começa agora, na minha escolha, do que eu vou fazer com o meu tempo disponível. Quais pensamentos eu quero ter? Onde eu quero estar? Isso que eu estou fazendo hoje determina o meu mundo espiritual. Determina os meus amigos espirituais. Às vezes, eu conto assim: a maior parte de nós não quer ficar com Jesus. Jesus acordava às 5 da manhã, se é que ele tinha dormido. Porque todas as vezes que a gente vê as histórias, eles chegam e Jesus já está lá. E aí, ele chamava os discípulos no dia do descanso para atravessar a Samaria, 170 quilômetros a pé. No lugar de ir pelo caminho mais fácil, ele ia pelo caminho mais difícil. E ele saía parando em tudo quanto é lugar para ajudar todo mundo que encontrava pelo caminho. Todo mundo que encontrava pelo caminho. Quando acabavam os recursos, dado que ele fazia tanto bem, era de se esperar que alguém ajudasse. Mas as pessoas não ajudavam. E mesmo naqueles momentos em que os companheiros se enchiam de raiva, Senhor, o senhor quer que eu roube uma praga para cair pedra de fogo do céu e acabar com isso tudo? Ele estava de boa. Sempre chamando a perdoar, sempre chamando a amar, sempre chamando a fazer o melhor. Cercado por uma multidão de pessoas fedorentas, leprosos, eram fedorentos. Eles não podiam tomar banho em qualquer lugar, nem tinha tanta água para fazer isso. Pessoas sujas que viajaram 5, 10 dias, sem recurso. Pessoas que não tinham o que comer. Veja, Senhor, nessa multidão eles não têm o que comer. Sabe o que Jesus propõe nessa hora? Vamos dar de comer a eles. E do nada, ele produz pães e peixes. E sabe quem que tem que levar essa comida para esses 5.000 pessoas sentadas? 5.000 homens. A gente não imagina quantas crianças tinha e quantas mulheres. Porque todo lugar que a gente vai, onde tem algum tipo de socorro, a maior parte é mulher, não é? Todo lugar que vai, a maior parte é mulher. E eram 5.000 homens, imagina que eram umas 15.000 pessoas. E quem vai levar a comida para essas 15.000 pessoas? Quem vai carregar balai de pão? Balai de peixe? Os discípulos. Então, acompanhar Jesus, viver com Jesus, é uma tarefa árdua para nós que não gostamos do trabalho, que não gostamos de servir. Para ele, não. Para ele é uma delícia. Cada sorriso, cada lágrima secada, cada coração em que a esperança renascia, cada olhar agradecido, dirigido a Deus e não a ele. E cada um que saía sem agradecer, estava também tudo bem.
Como é que é acompanhar alguém desse tipo? É desafiante. Para mim é desafiante. Nenhum. Quando Judas resolve traí-lo, ele recebe o Judas com um abraço gostoso, com um beijo. Aqui vem, amigo. Quando ele está na cruz e chegam os anjos para abrandar suas feridas, acalmar suas dores, chega um anjo, se encosta ali pertinho do ouvido, ele cochicha umas palavras e esse anjo sai disparado. É o anjo da caridade. E Jesus pede para ele: socorra, Judas. Nós podemos escolher isso. Nós podemos escolher. Mas não vai acontecer de encontrar Jesus se eu não estiver vivendo isso. Tem gente que morre e chega no plano espiritual e quer ver Emmanuel, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, quer ver Maria. A gente entrevista com Maria para mim. Quando é que Jesus vem aqui? Eu ouvi falar que ele está sempre por aqui. Eu quero saber quando é que ele vem para mim conversar com ele. Às vezes a gente não percebe as nossas falhas de raciocínio. O doutrina espírita é baseado na fé raciocinada. A vida espiritual nada mais é do que a continuidade da nossa vida, um reflexo daquilo que nós somos. Se eu sou luz, onde eu estiver, haverá luz. Onde eu estiver, haverá luz. Quando Jesus, a luz do mundo, vem ao mundo, Ele ilumina o mundo. Ele é a luz. Ele gera a luz. Ele leva a luz com Ele. E Ele nos diz: aproveitai e andai enquanto tendes luz convosco, porque chegará um momento em que eu não estarei mais convosco, e vocês terão que andar com a própria luz.